Oi pessoal, tudo bem? Oi galera! Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Frutificando Histórias, o seu podcast onde a gente analisa obras pela ótica do Evangelho, obras da cultura pop pela ótica do Evangelho. Isso aí. E hoje a gente vai falar sobre um filme que, diferente das outras coisas que a gente falou aqui no Frutificando Histórias, a gente nunca tinha visto. Sim. A gente descobriu ele, fomos atrás de assistir e já fomos fazendo as nossas anotações pra vir conversar sobre ele aqui com você. Que filme seria, já? Nós vamos falar sobre o Idiocracia, ou Idiocracy, se você é gringo. Ele é um filme de 1º de setembro de 2006. É um filme que tá com quase suas 2 décadas. Ele foi dirigido pelo Mike Judge. Nossa, olha só. 2 décadas quase do filme. Sim. E ele é extremamente atual. E eu acho que se ele fosse feito hoje, ele seria muito mais pessimista do que ele foi. Ah, concordo. Bom, acho que partindo para sinopses, mas antes disso, só fazer um comentário, que eu acho que esse é o primeiro filme de comédia que a gente É verdade. faz aqui, né, no Frutificando Histórias. Bom, partindo para a sinopse, ela é até que bem simples. Existe um militar, né, que ele não tá na atividade, ele tá lá cuidando de uma biblioteca, ele já está para se aposentar em 8 anos... O trabalho dele é bem tranquilo, né? Só vigiar a biblioteca do militar, que ninguém vai. Exato. Vida mais tranquila impossível. E aí, então, ele é chamado, né? Para fazer parte de um experimento, o qual iria o congelar por 1 ano. Sim. Né? E qual que era a proposta ali do governo dos Estados Unidos? Era que congelando seus militares, né, no auge da força física deles, eles fossem descongelados para as guerras. Né? Porque eles falaram que, olha, tem muito militar que o cara passa a vida toda sem nunca ir pra luta. Então a gente tá perdendo grana nisso. Pois bem, e assim levam ele lá, junto com uma outra garota, né, chamada de... Rita. E a Rita, né, não é tão pomposa quanto o nosso militar John. Né? A Rita é uma garota de programa. Exatamente. E a partir daí, a história toda vai se desenrolar. A gente só vai levantar um ponto de atenção aqui, que é o seguinte... Esse filme, ele é pra maiores de 18, tudo bem? Ele faz várias piadas e a partir daí não é bacana caso você seja menor ou vá assistir com alguém menor. Diferente dos outros filmes que a gente já comentou aqui dentro do Frutificando Histórias, ele tem um humor mais adulto e isso daí faz completo sentido dentro da narrativa que ele vai propor pra gente. Sim. Cara, você fez um comentário brilhante e a gente vai retornar nele mais pra frente. Que é o porquê do filme... ter um humor tão ácido e até faz sentido. Sim. Ele ter esse humor... Vou falar o português, claro. Humor sujo. Sim. Um humor feio. Mas continuando. Eles vão fazer parte desse experimento. Porém, né, eles descobrem alguns atos de corrupção aqui e ali. A unidade militar é fechada. Só que isso acontece com eles já congelados. Sim. Em vez de eles ficarem congelados durante 1 ano, eles acabam ficando congelados por por exatos 500 anos. Sendo libertos em 2505, né? Eles foram congelados em 2005. E aí eles chegam, e aí alguém descobre porque o nome do filme é Idiocracia, né? Sim. Porque toda a raça humana virou um bando de idiota. Bom, eu acho que, partindo dos nossos comentários, o filme ele já começa fazendo uma crítica muito, muito verdadeira, né? E que ela divide muitas opiniões, que é que pessoas mais instruídas... elas tendem a ter menos filhos. Sim. E entendam o termo pejorativo que eu vou usar, a gente vai usar ao longo do episódio, que é o termo que o filme usa, né? Que são pessoas burras. Né? É meio ofensivo, meio chato, mas a gente pede sua paciência. E isso é uma verdade muito grande, né? Sim. A gente vê, sei lá, famílias, que tem maior condição financeira, que são mega estudadas, sempre postergando ter filhos. E isso é uma crítica muito bacana que o filme faz logo no começo. Que é tipo assim, galera... tenham filhos? Sim. Né? E galera que tá com 4 filhos, né, já morando numa condição extremamente precária, vamos dar uma segurada? Exato. Ele até usa de exemplo 2 famílias, né? Uma família abastada, que eles estão falando, não, a gente não quer ter filho agora, que a gente quer construir um bom futuro pros nossos filhos. Aí você vai acompanhando essa família de 5 em 5 anos. E ele mostra uma outra família também, que não é uma família. Na verdade, o cara engravidou uma mulher e ele já tinha outros filhos. Aí ela fala pra ele que ela tá grávida. E ele fala, nossa, mas você não tava tomando pílula? Aí ela, eu nunca tomei pílula. Ele, então devia ser a outra. E aí ele a amante. Exatamente. E aí tem até uma cena que mostra o filho dele, né, que cresceu com essa educação péssima do pai. Ele tá numa festa e fala, hoje eu vou pegar vocês 4.
E aí depois mostra que ele engravidou as 4 meninas. Exatamente. Enquanto a família mais abastada, né, ele coloca num negócio assim, passou 5 anos, eles estão melhores, eles não, agora não tá na hora. Aí passa 5 anos de novo, agora tá na hora, mas a gente não está conseguindo. E assim, gente, o corpo envelhece, né, independente daquilo Sim. que você tá mostrando pros seus filhos. E aí passa mais 5 anos e o marido daquela família acaba falecendo por ataque cardíaco. E aí ela fala, ai, mas eu tenho óvulos congelados e quando chegar o homem certo, terei um filho. Sim. Cara, isso é muito doido, porque eu acho que isso é uma crítica muito forte, essa questão de filhos. Tem uma coisa que um pastor muito amado fala, que eu gosto muito, que ele diz, é belo, é bonito diminuir um pouquinho a nossa qualidade de vida, financeiramente falando, para ter filhos. Sabe? Isso é muito doido. Eu até vi um vídeo no Reels recentemente, que é uma repórter, ela tá numa maternidade gravando take, ela tá falando sobre os contras financeiros de ter filho. Uhum. E aí vem um neném e abraça a repórter no meio da gravação. E aí ela fica toda desconcertada. Para de gravar, abraça o neném de volta, fala, isso daqui vai pro meu Instagram. E a galera dos comentários falando, olha, ela tava fazendo campanha pra não ter filho, aí o neném foi lá mostrar o pró. E, gente, é uma realidade, sabe? Eu e a Eloa, nós ainda não somos pais, mas a gente marcou algo quando a gente tava namorando, né, noivando, de que nós teríamos filho a partir de uma X data. Sim. Né? Que nós tentaríamos, né? E por que a gente colocou uma data e não conquistas, como a maioria dos casais fazem? Porque a verdade, galera, é que a gente nunca vai estar pronto pra ter filho. Sim. Sempre vai poder estar ganhando mais dinheiro. Vai poder né? estar numa casa melhor. Vai poder estar numa casa melhor. E, cara, vamos ser honestos aqui. E todo mundo fala, porque eu quero colocar meu filho numa boa escola. E eu já conversei com pessoas, até próximas da nossa cidade, que falam, mano, mas o cara quer ter filho pra colocar o filho numa escola pública, que é toda não sei o que lá. Meu irmão, tem uma galera na escola pública e ninguém morreu, bicho. Sim. Né, sabe? Que utopia maluca é essa de que pra ter filho tem que dar literalmente tudo do bom e do melhor? Cara, não vai dar do bom e do melhor, porque sempre vai ter uma coisa mais melhor. Né? Eu até usei português errado, meio que pra dizer, tipo, mano, vai ter sempre melhor, entendeu? Para com isso. Sempre vai ter alguma coisa que você vai poder fazer a mais pro seu filho. Sempre dá pra ter uma casa maior, pra ele ter um quintal maior, pra ele estudar numa escola melhor. Comida melhor, passeios melhor, viagens melhores, sempre vai ter. Isso é o nosso anseio grande de querer dar a melhor coisa pros nossos filhos com as nossas próprias mãos. Sendo que quando a gente olha na Bíblia, o Senhor não coloca nenhum tipo de instrução pra criação de filhos, a não ser que é bom que a gente tenha os filhos na mocidade. Sim. Então o Senhor não fala, pra você ter filhos, você precisa dar uma boa escola particular pros seus filhos. Sim. Isso não é uma realidade. Sim. Quando a gente tem lá em Provérbios, nesse versículo é extremamente conhecido, todo mundo usa ele, mas é o instrua a criança no caminho do Senhor e quando crescer não se desviará dele. Sim. Então não é coloque seu filho na escola particular, dê um bom quintal e quando crescer não se desviará do caminho. Sim. É sempre ensinar ele no caminho do Senhor. Cara, isso é verdade, assim, tem muito debate dentro da esfera cristã de como que os cristãos deveriam enxergar ter filhos biológicos, né? Vai ter gente que vai dizer, não, tem que ser pelo menos 2, porque não é um casal, então é 2 pra povoar a terra. E, cara, isso não tá nas escrituras. Tem gente que vai dizer, não, tem que ter o filho até ser o quanto for biologicamente possível, né? Tipo, meu Deus, vai virar um coelho, né? Mulher vai virar uma parideira. Não, parideira é quem tem o neném, né? Uma chocadeira, sei lá. e, cara, eu também não entendo que é por esse caminho. Cara, é uma coisa que eu... Aí a gente tem que invocar o nosso querido amado Paulo, né? Sobre a gente ter paz com Deus. Sim. Então tem que ser conversado com o casal, né? Partindo, obviamente, do pressuposto de que cristãos saudáveis, né? Que consigam ter filhos, devem gerar filhos. Mas, cara, tudo muito conversado. A nossa opinião aqui, pessoal do Gerson, da Heloísa, isso não é regra pra ninguém, é que a gente acha que ter um filho é meio sacanagem. Né? Com o filho em si, né, cara? Sim. Que, teu irmão é gostoso demais. Sim, concordo né? plenamente. Ensina muito, gera caráter, é algo bom demais da conta. Bom, o filme continua, né? A sinopse do filme é meio que o começo dele, né? E aí o nosso personagem principal, ele aparece nessa sociedade de idiotas. E aqui a gente já vai explorar a questão do humor do filme, que é um humor sujo, pornográfico, repleto de palavrões, né? Então, caso você fique escandalizado com isso, não assista, né? Fica a nossa recomendação. Mas o porquê de ter isso no filme é brilhante.
Que é porque esses traços, excesso de pornografia... Excesso não, em qualquer nível de pornografia. Qualquer nível de baixaria no linguajar é um indicativo de burrice. Sim, exatamente isso que eles vão falar. Logo no começo, quando eles estão trazendo os dois casais, o filme começa, na verdade, falando sobre como no começo do século XXI, a humanidade ela começou o seu retrocesso. Ele até traz umas imagens de Einstein, de grandes cientistas e pensadores. E aí ele começa a falar, e aí ele traz os dois casais, e aí fica aquela coisa bem dicotômica. Enquanto um tá lá com 3 mulheres grávidas dele, que começam a se xingar, jogar cerveja uma na outra e falar um monte de baixaria, o casal que é os inteligentes que eles estão trazendo, eles não falam esse tipo de coisa. E aí o filme coloca que o que emburreceu a humanidade foi que as pessoas que eram burras e davam más educação pros seus filhos, elas ficavam tendo filhos à torta e à direita, e as pessoas que eram inteligentes, elas não faziam isso. E aí a gente multiplicou a quantidade de pessoas sem instrução. E é a partir daí que eles segue. Sim. E aí, quando eles são congelados e descobrem esses problemas no governo e o experimento é parado antes mesmo de dar 1 ano, porque a base foi desmontada nesse momento, ele começa a falar pra gente que a humanidade ela chegou num ponto que ela parou de fazer coisas que ela sabia fazer. Então ela parou de descartar o lixo, ela não sabia mais descartar, ela não sabia mais resolver problemas, ela não sabia mais plantar, ela não sabia mais cuidar da sua comida, cuidar das suas coisas, ela não sabia mais comer. Então ela chegou num nível que ela não sabia mais fazer as coisas mais básicas para sua subsistência. Muito parecido com o Wall-E da Disney, sim, né? Sim. Lá no filme as galera tudo gordona lá em cima daquelas máquinas lá que andam, rolando nas suas telinhas, né? Meio que fazendo uma alegoria, rolar o feed das redes sociais. E é bem legal porque quando eles vão selecionar o Joe pra colocar ele lá no congelador, vou chamar de congelador esse negócio, pra colocar ele lá na cápsula, eles escolhem ele porque ele não tem família, ele é o média, a coisa mediana. O filme fala isso, fala que em todos os testes que o John fez, ele foi colocado na média. Então Sim. O John era um cara mediano, e essa é uma informação importante. Eu acho que voltando pra esse choque quando ele aparece nessa nova sociedade, né, só pra contextualizar vocês, ele entra nesse congelador que ele falou, eles fecham lá o programa, e a cápsula que ele tá vai parar num lixão. Sim. E aí a humanidade, ela começa a ter dificuldade de como ele falou, né, de lidar com questões básicas, fisiológicas quase. E acúmulo de lixo é uma delas. Né? Então tem montanhas de lixo ao longo do mundo. E aí tem uma avalanche uma vez, uma montanha de lixo. E aí nisso a cápsula do John se abre. E o mundo, gente, tá completamente perdido. E uma coisa que fala no começo do filme, e eu achei isso extremamente atual, galera. E só um parênteses aqui importante, é que o filme ele foi feito em 2006. Sim. Então eu repito, quase 2 décadas. E é dito essa frase, abre aspas. Nós como sociedade paramos de recompensar bons comportamentos. Fecha aspas. Então, voltando pro choque que ele tem quando ele chega na nova realidade. O que tá extremamente em alta? Primeiro, hipersexualização, burrice, humor idiota. Então tem até uma cena muito engraçada que fala assim, que o narrador fala de que eles estão passando por um problema alimentício tremendo nos Estados Unidos, que eles estão passando por um problema econômico gravíssimo, mas o filme mais premiado do cartaz se chama Bunda, e o filme é literalmente uma bunda na tela, peidando. Por 1h30. Por 1h30, e que esse filme ganhou Oscar. De melhor roteiro. De melhor roteiro. Cara, se isso não é uma sátira extremamente atual do que a gente viu no Oscar recentemente, exatamente, com Emília Pérez, com a Nora, filmes extremamente pornográficos, uma mensagem extremamente vazia, roteiros terríveis, filme ruim, nojento de ruim, né? E sendo premiado, eu não sei o que é. Concordo plenamente com você. E aí, isso deixa o Joe muito chocado. Perplexo. Ele fica, gente, mas o que tá acontecendo? Eu preciso voltar, eu preciso falar com as pessoas. Chega uma hora que ele chega no hospital e ele começa a falar como ele tá se sentindo e a pessoa não consegue falar com ele. Ela vai pensando e ela tem como se fosse um grande teclado, né? Com vários botões. Aí a pessoa fala, por exemplo, tô com dor de cabeça. Aí ela aperta um desenhinho com a cabeça da pessoa doendo, sabe? Ela não digita nada, ela não sabe fazer mais nada. Aí o Joe começa a explicar. Tô me sentindo confuso, eu tava
não experimenta, minha cabeça dói, as minhas juntas doem. Só que ele começa a falar tanta coisa, você vê ela indo na parte da junta, depois ela vai pra parte da cabeça, aí ela vai pra parte do confuso. Ela nem sabe o que ela vai apertar, ela aperta a última coisa que ele falou. Sim. Então você vê que eles estão assim. E aí ele vai pro bebedouro e ele tenta beber água. Só que sai um isotônico, um Gatorade 2.0. Eu esqueci o nome do... Browns, uma coisa assim. Browns. Mas é um isotônico. E aí ele, nossa, que isso? Aí passa uma pessoa e ele fala, tem água? Aí o cara, aquela que fica na privada, por que você quer água? Ele, pra beber. E o cara sai rindo. E o cara sai rindo da cara dele. E o Joe fica muito confuso com o que tá acontecendo. Cara, exatamente. Como a burrice, ela toca a nossa questão alimentícia mesmo. Sim. Né, eu vou abrir uma coisa aqui muito pessoal, que recentemente, 1 ano e meio atrás, eu fui fazer alguns exames e vi que minha saúde não tava das melhores. E nota-se pelo meu físico. E aí eu tive uma conversa muito longa com o instrutor da academia ali, que fez a minha avaliação. E cara, levei isso pra oração, conversei com irmãos mais velhos. Eu virei meio que um nerd disso daí, a nível de começar a pesquisar, olhar o que a escritura fala sobre saúde do corpo, né? Até o pastor Luciano Subirá, né? Ele entrou nessa empreitada de falar muito sobre esse assunto. E ali eu tive esse vislumbre, meio que se despertar. Tipo, cara, cuidar do meu corpo é um ato, primeiro, pra glória de Deus. Sim. E segundo, é um ato de inteligência. Sim. Gente, a gente... Porque quando a gente tá com o nosso corpo lascado, todas as áreas da nossa vida são afetadas. Sim. Todas. Então é um ato de... Desculpa até se eu ofendo alguém que nos ouve. Mas é um ato de burrice muito grande não cuidarmos do nosso corpo. E eu falo isso com experiência de causa. sendo ainda um gordinho na luta de virar ex-gordinho. Né? Ex-gordão tentando ser ex-gordinho agora. E isso é uma coisa que o filme retrata muito bem. Sim. Como a burrice da população impactou até isso. Então a maior parte das pessoas são gordas. A maior parte das pessoas elas andam mal vestidas. A maior parte das pessoas elas andam sujas. Sim. Né? O filme mostra isso muito bem. Né? Gente despenteada, gente com os dentes amarelados, sujos. A questão Cara, isso me pegou muito. Porque recentemente eu vi um vídeo que me marcou demais. Que era um cara que ele viajou para Portugal. Uhum. E ele gravou o centro de Portugal, dando 360 com o celular. E ele gravou o centro de São Paulo, né? O centro da capital de Portugal, Lisboa. E ele gravou ali a nossa grande São Paulo. Gente, ali Lisboa, tudo arborizado, bonitinho. A galera andando, conversando num tom baixo pra não atrapalhar o vizinho. E aí ele cortou pra São Paulo, um monte de propaganda gritando, carro do ovo! E um monte de coisa. E o filme, ele retrata exatamente isso. Sim. As ruas são barulhentas, tem muito lixo. Gente, tem uma coisa que parte meu coração ali, que é que tem um dos prédios em São Paulo, dos mais famosos, que ele é com mármore negro. Que é extremamente raro, caro. A cidade que tem isso mostra que ela é top das galáxias. E do lado tem meio que uma mini Cracolândia. Cara, surreal, sabe? Surreal. E essa questão da propaganda, ela é tão chocante que assim que o Joe, ele acorda, ele dá uma olhada pro cara que tá assistindo TV, que ele acabou entrando na casa de um cara. Ele quebrou a janela, né? A cápsula quebrou a janela, ele acordou na casa de um cara. Sim. E esse cara tá assistindo TV e, gente, tem tanta propaganda na tela da TV que ele tá assistindo. Outro detalhe importante também que o Gerson tocou sobre essa questão de saúde. Eles estão comendo só pote de manteiga. Eles abrem o pote de manteiga e ficam passando o dedo e comendo e bebendo alguma coisa. Bebendo refrigerante de um mega canudo. Exato, e esse mega canudo na ponta dele tem um bico de mamadeira. Então as pessoas, elas até foram um canudo 2.0 pra ficar melhor pra você beber. A coisa ficou muito preguiçosa mesmo. E o cara, ele nem se dá o trabalho de olhar pro Joe que tá entrando assim na casa dele, perguntando o que tá acontecendo. Ele quer continuar o programa e até briga porque ele não para de falar. Outra coisa que o filme deixa muito claro, em todos os momentos, é a questão da linguagem. Ele fala assim que ele acorda que a linguagem se deteriorou. As pessoas falam em gírias, elas não conseguem mais falar. Lembre-se agora que o Joe é um cara mediano. Ele não era super inteligente, ele é um cara extremamente na média. Eles até falam no começo, né, uma das partes do humor. Eu nunca vi alguém tão na média quanto ele. Ele é muito na média. Então ele é o número 5.
E lá, ele conversa com as pessoas, falando assim, normal, como a gente fala. E as pessoas riem dele, porque ele estava falando muito pomposo, muito Eles polido. ficam até agressivas, o filme fala. Sei lá, é que nem, tipo, quando você tá, sei lá, andando na rua, alguém para você e fala, porventura, poderia indicar-me onde se encontra o estabelecimento mais próximo desta localidade, senhor? Você fica tipo, meu irmão, tá falando assim comigo por quê? Você deve ficar meio, tipo, esse cara tá me tirando, esse cara tá achando que é melhor do que eu. E o filme, ele aborda isso. As pessoas ficam agressivas porque ele fala bem, ele fala rebuscado. Só que o falar bem é falar exatamente normal. como a gente tá falando agora. Exato. E eles fazem isso ao longo do filme todo, porque o Joe, ele vai passando, né, e ele tá tentando se comunicar, só que as pessoas, elas não guardam informações. Ele fala uma frase inteira, o cara não entende, tem que ficar repetindo, tem que trocar a palavra, tem que deixar aquilo mais simples possível pra ver se eles conseguem entender alguma coisa. As pessoas viraram grandes papagaios. Tem um momento muito emblemático que ele tá falando, gente, a gente não pode regar planta com isotônico, a gente tem que regar planta com água. E aí eles ficam, não, mas tem que regar porque ela tem... Qual é a palavra? Eletrodos. Ele tem eletrodos. E eles só voltam nos eletrodos. Mas o que é eletrodos? Aí... É aquilo que as plantas precisam. Mas por quê? Porque na embalagem tá falando que eletrodos é bom. Exatamente. Mas planta bebe água. Mas água não tem eletrodos. Tá, mas a planta não precisa de eletrodos. Precisa, tá na embalagem. Tipo assim, esse é o diálogo. É muito doido isso. E outra coisa que o filme aborda sobre o aspecto da burrice, eu cheguei a comentar e vou agora destrinchar um pouco mais, é a questão do humor. Quando o Joe, ele entra dentro da casa desse cara que tá lá na mamadeira de refrigerante, né, de isotônico, ele tá assistindo um programa e o enredo do programa é até uma coisa meio feia, é Chute no Saco, o nome do programa. E que consiste num cara tendo o seu saco chutado. Sim. Então o humor, ele tá extremamente deteriorado. Gerson, mas o que você tá querendo dizer com isso? Vamos fazer um corte para esse nosso ano, né? Viralizou um tempo atrás uma série de vídeos que eu ouvi uma gíria num Reels ou outro de skib de toilet. Eu tive a curiosidade de pesquisar o que é esse tal de skib de toilet aí. Eu descobri que ele é uma videossérie, né, no YouTube. E ele é uma música lá meio viral. E aí é uma privada com a cabeça de um cara saindo pra fora cantando. E é isso, tipo, essa é a piada. É uma cabeça na privada cantando em baixa resolução. Cara, é surreal. E tipo assim, tem milhões e milhões de visualizações. E virou meme. E furou bolhas. E cara, é surreal. Sim. E aí, Gerson, mas daí é sempre isolado. Cara, é só a gente olhar pra todas as trends. É uma idiotice maior que a outra. E, gente, tudo bem. Eu sou a favor de certo nível de futilidade. Até pra deixar a vida um pouco mais leve. Sim. Mas, cara, isso tá cada vez mais penetrando e entrando. A gente não tá percebendo. Eu lembro quando eu tinha uns 12 anos, eu tive uma aula de português, aí minha professora, ela era bem chatinha, você vai lembrar dela. Ela chegou e falou assim, eu não gosto desse tipo de humor que vocês fazem. Eu só dou risada de humores inteligentes. Eu rio do que o Jô Soares fala. E na época, aos meus 12 anos de idade, eu pensei, nossa, que menina chata. Pelo amor de Deus. Hoje em dia eu entendo super ela. Hoje, o humor das pessoas é realmente isso. Ela mostra uma coisa pra você que é completamente sem nexo e ela ri de perder o ar. E você fica... Meu Deus. A gente não tem mais as piadinhas. Olha que coisa esquisita. Quando a gente era criança, tinha muito esse negócio da patada. E o que é a patada no seu cerne? Você vai dizer alguma coisa que no fundo é uma verdade. Você vai falar de um jeito inteligente, mas você vai falar de um jeito meio rude, né? Meio rude. Não, tem o clássico, né? Tipo assim, sua mãe é tão velha que se a leite empoda as tetas dela. Era a piada mais antiga e maravilhosa que tinha. E era inteligente, tinha toda uma lógica por trás disso. Hoje em dia as pessoas elas nem vão mais atrás de dizer uma patada. Parece que a patada já tá num nível de pensamento pras crianças que elas não atingem. O nível de pensamento delas elas vão falar palavrão, vão falar coisa de baixo calão, coisa feia, e coisa sexual e vão rir disso. E é engraçado que tem essa cena exatamente assim no filme, né? Quando o cara quer expulsar o Joe da casa dele, ele não consegue concluir um argumento. Pô, sai da minha casa, você tá invadindo, quem é você? Ele fica irritado que o Joe tá fazendo perguntas, tá atrapalhando o programa dele, e ele começa a falar, cala a boca, não, cala sua boca, você quer falar, você cala a boca. E começa a expulsar o John, sem fazer nem lógica as ofensas dele. Sim.
Exatamente. Né? E o filme, ele continua, né? Tem essa cena do hospital que ela comentou. E dado momento, durante a consulta do John, eles veem que eles não têm uma marca, né? Ali de reconhecimento no pulso. E ali ele é preso por conta disso, né? Ele é preso, vão lá fazer uma marca pra ele. E é até engraçado que na hora até pensei, meu Deus do céu, a marca da besta. Porque a galera usa essa marca pra comprar, pra vender. Eu não sei se o filme fez uma crítica nesse sentido, mas... Mas é verdade, usam pra isso. Fica esse disclaimer, né? Satanás que deixa a gente burro. E aí... E o Joe consegue a marca dele, depois ele tenta fugir, ele tenta achar uma máquina do tempo, porque ele pensa, pô, a gente tá 500 anos no futuro, deve ter uma máquina do tempo, né? Os cientistas devem ter feito uma máquina do tempo já. Mas ele é preso no meio dessa empreitada. Só que ao invés de ele voltar pra prisão, onde ele estava, né, que ele havia fugido, ele é levado lá pra Casa Branca. Porque, Sim. enquanto preso, ele teve que fazer um teste de QI. O teste de QI dele tinha uma pergunta, assim, extremamente difícil, que era, você tem um balde com 2 litros de água e um segundo balde com 5 litros de água. Quantos baldes você tem? E aí o Joe fica olhando 2, sabe? Ele fica até confuso com aquela pergunta que eles estão fazendo pra ele. Sim, e aí ele responde essa e algumas outras, né? Ele acaba... E ele recebe um título de homem mais inteligente do mundo. Sim. Né? E aí ele conhece o presidente, né? Meu Que é Deus. nada mais nada menos que o pai do Chris. É verdade. Muito bom. Todo mundo Ou odeia o Chris. o cara das branquelas também, caso O cara você do conheça Latrão, ele. Isso aí. E ali ele é nomeado como ministro da Fazenda, né? Sim. Seria o nosso equiparável ministro da Fazenda, que lá é ministro do interior. Né? E lá o presidente faz um pronunciamento de que ele irá resolver todos os problemas do mundo. Tipo, dessa forma. Ele vai resolver todos os nossos problemas. E aí ele vai, né, nessa empreitada. Fala, meu Deus do céu, né, tem que resolver os problemas do mundo. E ele começa, ele vai aqui, vai ali, tenta achar a máquina do tempo. E quando o Joe escuta que ele vai ter que resolver todos os problemas do mundo, ele fica assustado, né? Pensa que alguém chega a você falar, a partir de agora, você vai resolver fome no mundo, você vai resolver o problema político do mundo. Você fica, meu Deus do céu, como é que eu vou resolver essas coisas? E ele fica assustado, então ele quer voltar pra casa e ele também não sabe como ele vai resolver. Porque ele ainda não viu qual é a situação do mundo. Válido lembrar que um pouquinho antes disso, ele tem que até passar por um tribunal porque ele acabou correndo do hospital. Porque o médico não entendeu ele direito, ele falou, ah, meu Deus, o que tá acontecendo? Foi fugir. Só que ele fugiu sem pagar. E aí o filme deixa uma coisa muito clara, que é que a justiça, ela está cega e retardada. Eles vão sentar pra fazer ali, pra julgar o Joe, por que ele saiu sem pagar, né? E as argumentações das pessoas são de um nível tão baixo e elas não têm nenhum nexo. Elas começam, é porque todo mundo sabe que ele saiu sem pagar. E todo mundo, Ô, seu juiz, você tá vendo que esse cara aí fala que nem um otário? Então, pode crer, pode crer. Então agora você faz, ó, aí ele faz como se estivesse batendo, sabe, pra tomar decisão. E determina ele culpado. E aí todo mundo, meu Deus! E aí o cara que vai ajudar ele, né, sendo o advogado do Joe, começa a falar contra ele. E o Joe fica, me coloca no banco do réu que eu tenho que falar. E aí todo mundo ignora ele. A justiça ficou realmente deteriorada. O próprio juiz, você vê que o filme trabalhou pra que todo mundo realmente parecesse um idiota. Não tem uma pessoa no Novo Mundo que você olhe e fale, nossa, esse daqui pode dar certo junto com o Joe. Ah, esse daqui pode acontecer alguma coisa. Não tem uma pessoa que não pareça um idiota nesse Novo Mundo. E aí ele chega lá nessa parte da plantação, tendo que resolver toda a situação, e descobre que as plantas não crescem porque as pessoas estavam dando isotônico pra elas. Ninguém mais tava regando as plantas com água. E aí ele, pera, é isso que eu tenho que resolver? Aí ele foi atrás de colocar água para as plantas poderem crescer. E aí, né, agora que as plantas não mais tomavam isotônico, a empresa de isotônico, né, faliu. Sim. E aí, falindo a empresa de isotônico, todo mundo foi mandado embora. E todo mundo trabalhava pra esses caras, mais da metade do país. Porque a galera só tomava isotônico, né? Sim. E aí eles falaram, então você acabou com nossos empregos, então agora você vai ser obrigado a ser julgado de novo. E aí ele foi pra esse tribunal terrível e naturalmente foi condenado como culpado.
Mais uma vez. E é engraçado que o Joe, pra ele conseguir fazer com que as pessoas façam as coisas que ele está falando, que são as coisas simples, ele precisa falar pra elas de uma forma simples também, igual a gente comentou com vocês. Então, por exemplo, as pessoas não aceitam que as plantas precisam de água. Ele teve que falar para as pessoas que ele consegue falar com plantas, e aí ele abaixou e a planta pediu água ao invés do isotônico. E só assim as pessoas acreditaram nele. Na hora que ele falou, gente, não, a planta é assim, assim, assado, o isotônico não pode por conta disso, ninguém acreditou. Todo mundo começou a brigar porque plantas precisam de eletrólitos e eles têm lá no isotônico deles. Sim, exato. A forma de usar a inteligência dele era tornar a informação o mais burra possível para que as pessoas pudessem entender. Exatamente. Bom, o Joe dá água para as plantas, é julgado como culpado, né? Porque as plantas, elas não nascem do dia pra noite, né? Então você fala, tá vendo, não funcionou. Né? Ele é sentenciado a fazer uma luta ali de caminhões, né? Praticamente. Ali. Então eles dão pra ele um carro velho, botam ele pra enfrentar 2 caminhão monstro, vira meio que um espetáculo, né? E ele consegue ali fazer um caminhão bater no outro, né? Os manobristas ali, que os condutores eram bem dos burros, né, naturalmente, né, mas a galera vai pra matar ele, e aí, um colega que ele fez, bem do burrinho, né, ao longo ali da aventura do filme, junto com a Rita, né, que era a ex-garota de programa, eles conseguem gravar as plantações crescendo, apresentam, o presidente desce e fala, ei, ele resolveu todos os problemas do mundo! e é uma resolução bem, assim, você que tá esperando um roteiro mega rebuscado, não é, mas faz sentido pra narração do filme, Sim. né, que é uma solução burra pro problema burro, né, e ali ele é decretado como vice-presidente dos Estados Unidos, né, vai se passando os anos, né, e ele acaba virando presidente. Né? Até que dado momento ele pede pra ver a máquina do tempo. E ali eles descobrem que na verdade essa máquina do tempo é uma atração. Sim. Num parque de diversão pra mostrar como que era o mundo antigamente. E aí eles falam assim, passa bem numa hora que coloca: quando em 1940 Charles Chaplin dominou a Europa com o nazismo. Eles confundem Hitler com Charles Chaplin por causa do bigode. E aí coloca que foi um dinossauro nazista lutando contra um dinossauro da ONU. Exatamente. Eles começam a confundir a época pré-histórica, a época da Primeira e Segunda Guerra. Fica um rebuliço só. Só que no final do filme, a gente chega numa situação que é a seguinte. Antes dele descobrir que isso daí era uma atração, ele tava achando que, agora que ele resolveu o problema da plantação, ele queria voltar pra casa. E ia pra máquina do tempo. Aí ele chegou pra Rita e falou, vamos voltar. A Rita nunca tinha contado pra ele que ela era uma garota de programa. Ela Sim. falou que ela era uma artista. Sim. E aí ela falou, olha, eu não vou voltar. Aqui eu tenho uma nova chance. Eu sou uma nova pessoa. Eu não quero voltar pra aquele lugar. E ela quer estar nesse novo lugar onde ela pode ser alguém que não era ela do passado. E eu acho que a Rita, ela tem um anseio que todos nós temos antes da gente conhecer o Senhor. E muitos de nós ainda conhecendo, né? Nessa nossa busca para se parecer cada vez mais com Cristo e cada vez menos com o que nós éramos antes de Cristo. Então ela quer algo que é muito lícito. E ela podia ter tido isso no mundo dela. Não precisava ter dormido por 500 anos para descobrir que ela poderia ter uma nova vida, que ela poderia ser uma nova criatura. Sim. Que aquilo que ela fez, que ela não gostava, que ela se arrependia, poderia sim ficar no passado dela e que ela poderia desfrutar de uma nova coisa. Sim. Já agora entrando nessas reflexões mais à luz da escritura sagrada, antes de descobrir que a máquina do tempo era uma atração, o Joe já determina que ele vai ficar naquele mundo para ajudar a reconstruir o mundo. Sim. E isso é muito bonito, porque o Joe não tinha nada a ganhar lá, né? Ele ia se entregar para um trabalho árduo, um trabalho que ele seria muitas vezes mal interpretado, como ele foi muitas vezes ao longo do filme, e assim ele escolheu esse labor, né? No fim, ele faz um discurso dizendo que houve uma época que as pessoas liam e que elas também escreviam. Eram pessoas, ele até fala, eram pessoas comuns que escreviam. Sim. Na época eu até pensei, né, em mim, né, louco como escritor, enfim. E ele ali, ele frisa nesse discurso final do filme o poder da escrita na educação, né? Sim. E o filme acaba com ele casando com a Rita, tendo 3 filhos. O filme até faz uma piada que diz que ele teve 3 filhos, o amigo burro dele teve 30, né?
E ali o filme fala, né? O narrador diz que, olha, ele não mudou o mundo, mas com essa família dele foi um ótimo lugar para começar. Uma frase muito... E isso já tá muito bom pra um cara comum. Isso já tá muito bom para um cara comum, exatamente. Tem uma frase que é maravilhosa, que diz que não tem nada mais poderoso que um homem cristão comum, com a sua mulher comum, com seus filhos comuns, vivendo para Deus. Exatamente. Então, no fim, o que nós precisamos fazer e o nosso grande papel quando a gente olha para esse mundo, que muitas vezes sim nos choca, sim nos deixa frustrados, é sermos pessoas comuns na mão de um Deus extraordinário. Sim. Eu, trazendo uma reflexão de uma outra obra, também escrita há muitos anos atrás, muitos anos antes do lançamento desse filme, é o final de Cartas de O Diabo a Seu Aprendiz, né, chamado verdade. Mal Danado Faz um Brinde. E lá, Mal Danado, ele ali através de Lewis, né, ele faz uma previsão do que seria o ataque do diabo contra a humanidade nos anos que viriam, né? Lembrando que esse livro foi escrito, só me engano, em 1960, né? A gente viu Na verdade, isso eu acho que era livro. 42, mas eu não tô lembrada se foi durante a Segunda Guerra. Mas, galera, é muito antigo. E ali Lewis faz algumas previsões ali, né? E ali Mal Danado, né? Que só contextualizando, é um demônio, né? Ali falando para demônios que estão se formando para começar a aterrorizar a humanidade. Ele diz assim, olha, vamos atacar a inteligência deles. Sim. Vamos pegar uma criança na escola, que ela faz um lindo desenho, uma linda escultura, e uma outra criança que ela só amassa a massinha, e vamos fazer a humanidade achar que os dois é arte. Sim. Um deles se esforçou, aprendeu, refinou. O outro só apertou a massinha. Vamos dizer que os dois é arte. E vamos fazer aqueles que dizem que eles não são arte parecer errado. Sim. Parecer pretensioso. Ele diz isso. Outro momento no livro, o Mal Danado vai dizer, olha, a gente aqui, os demônios, fizemos um excelente trabalho em fazer a palavra puritano virar uma ofensa. Que hoje em dia a gente vê uma pessoa assim e fala, aquele cara é mó puritano, meu. Sim. Mó chatão, mó santarrão, né? É tipo certinho. Né? Vamos fazer isso. E, cara, é verdade. Sabe, é verdade. Hoje em dia, se chega um aluno hoje na sala de aula e fala, caramba, meu, passei o final de semana inteiro estudando. O que vão falar dele? É o otário, é o trouxa que não foi curtir. Sim. Agora, o esperto é o cara que cola durante a prova, né? E dessa forma sutil, o inferno vai atacando a nossa mente, que foi moldada para a gente entender, né, através do Espírito Santo, os desígnios do Deus infinito. Sim. Cara, é lindo como Paulo, ele consegue, dentro da sabedoria romana, enredá-los e apresentar o Cristo que é vivo. Olha, vocês estão esperando um Deus, mas esse Deus que vocês estão esperando aqui, cara, é o Cristo, se rende a ele. Paulo precisou estudar a cultura dos caras, se aprofundar nisso. Quando ele estava morrendo, ele pede pro discípulo amado, Timóteo, levar a ele os livros dele. A gente vai ver um Salomão dizer por várias vezes em Provérbios, a gente vê isso no filme, é muito legal, para não responder o tolo na sua Sim. tolice, né? Cara, isso é muito doido, sabe? E de novo, a gente muitas vezes, nós cristãos, deixamos nos enredar e deixar o inferno atacar. A gente pensa, Satanás só quer atacar a nossa moral, quer muito, quer fazer a gente adulterar, a gente mentir, quer nos levar por um caminho de soberba, mas ele também deseja atacar o nosso intelecto. Sim. Nos levar para um caminho de burrice, um caminho de ignorância, né? Isso é terrível demais. Pra mim, o filme brilhou quando ele deixou nas entrelinhas esse grande ensinamento. Ele não tinha realmente um grande roteiro, ele era assim um filme de comédia. Por muito tempo a gente vê que as pessoas elas têm novos hábitos que são toscos. Um dos hábitos que elas têm pra se cumprimentar, que o próprio presidente dos Estados Unidos no filme faz, é mostrar o dedo do meio. Então as coisas viraram toscas, coisas que a gente nunca pensaria em fazer em lugares sérios, são as novas coisas que se fazem. Mas pra mim ele brilhou quando ele mostrou sobre qual é a força de uma pessoa comum quando ela tá fazendo aquilo que deveria ser feito. Sim. Eu acho que isso traz uma grande lição pra nós. Às vezes a gente tem essa ideia, vou falar agora um pouquinho no âmbito da escrita, né? Eu não vou escrever, a minha história não é boa, mas eu não sou tão bom, eu não vou produzir conteúdo porque eu não sei tão bem, eu não sou o melhor, eu não faço da melhor forma. Mas
Não era pra você fazer. Você vai fazer com o tempo, você vai melhorar com o tempo, mas a melhor coisa que você tem na sua mão agora é ser uma pessoa comum que faz aquilo que deve ser feito. Sim. E isso traz, sim, grandes impactos, né? Impactos que a gente não consegue mensurar, mas que são vistos pelo Senhor. Sabe, eu acho que, até como minha última fala, eu até vou ser um pouco redundante, vou me repetir um pouco, mas é como hábitos hoje que a gente está naturalizando nos emburrecem. Tem uma história de um pastor que ele vai pregar na igreja dele, era época de carnaval, e ele coloca no telão da igreja uma mulher com pouca roupa sensualizando e dançando ali para os irmãos. Naturalmente a igreja foi ao delírio, né? Gritou com o pastor, chamou a atenção dele, até obviamente dou razões, pelo amor de Deus, né? Por mais que ele tem uma moral aí, já vou chegar nela. Né? O pastor ele toma ali a repreensão, tal, ele tira o vídeo, ele fala: irmãos, quem aqui ficou escandalizado? E os irmãos: pastor, tal, não sei o quê. Ele fala: realmente é algo terrível. Agora, quantas vezes coisas parecidas com essa não tocam na nossa casa, enquanto a gente está comendo com as nossas famílias na televisão, e a gente não se escandaliza dessa forma? Sim. Cara, isso é muito forte. Então a gente tem que correr dessa mentalidade hipersexualizada. A gente tem que correr dessa mentalidade feia no linguajar, no falar. Sim. Né? Deve ser algo que nós devemos buscar repreender em nós mesmos, sabe? E buscar bons hábitos, né? Resgatar o amor pela leitura, resgatar o amor por conversas inteligentes, por ser curioso, por pesquisar, por estudar, sabe? Aprender coisas como algo prazeroso. Sim. Acho que é isso, glorificarmos ao Senhor através disso. A nossa inteligência glorifica e muito ao Senhor. Amém. Não é? Amém. Exatamente. Bom, esse foi o nosso episódio de hoje. Nós esperamos que você tenha refletido sobre isso. Não deixe de nos falar aquilo que você pensa sobre esse tipo de situação. Se você já assistiu esse filme, o que você pensou enquanto você assistia, o que você achou desse episódio, nós gostamos muito de saber a opinião de vocês. Muito obrigada por ter ouvido até aqui. Um beijo e até a próxima. Até a próxima.